Olá, bem-vindos novamente ao canal YouTube do Geração 68, Sempre na Luta. Hoje, com mais um programa da série 60 anos do golpe militar de 1964. Hoje temos o prazer de receber o jornalista Cid Benjamin. Cid é um político brasileiro, foi nos anos 80, dos anos 60 aos anos 70, militante da luta armada, contra a ditadura militar, foi do movimento estudantil em 68 e participava do MR8. Cid, como um jornalista, conversa muito, tem muita história para contar, e a gente vai ouvir essas histórias com muita tranquilidade, muito prazer. Muito obrigada, Cid Benjamin, por você participar aqui da nossa série. G68 tem o prazer de te receber. Eu queria começar perguntando o que eu pergunto para todos os meus entrevistados nessa série. Em 1964, dia 31 de março ou dia 1º de abril, como é que você se deu conta de que estava havendo um golpe? Você era mais jovem, né? Muito jovem nessa época, e aí é uma adolescente. Quando que você se deu conta de que havia um golpe e se você tinha noção do tamanho do problema que o país ia enfrentar? Olha, prazer estar aqui conversando com você, Cecília, com o pessoal do canal. 64. Eu nasci em outubro de 48. Então, em 64, eu não tinha 6 anos completados ainda. Estava jogando bola quando soube do golpe. Brincando com os amigos e tal. Quando eu cheguei em casa, meu pai estava mal-humorado. Meu pai era militar, mas era um militar, não diria que fosse de esquerda, mas era nacionalista, era democrata. Então. E ele tinha a percepção do que era o golpe. Então ele estava de mau humor e reclamou, etc. E então eu tomei contato com o golpe assim. Aí depois via no noticiário e tal, mas não era uma pessoa especialmente politizada, não. Eu tomei contato com a notícia. Muitos outros jovens da minha idade souberam também do golpe. Meus pais, eles não eram exatamente de esquerda, mas eram progressistas. E nunca tinham tido militância. A militância da minha mãe começou depois na luta pela anistia. Mas ela, na época, era uma dona de casa, trabalhava, era funcionária pública, química do Ministério da Fazenda. Meu pai era oficial do Exército. Era major na época, eu acho. Mas ele não tinha muito a cabeça de militar, não. Tanto que quando ele completou lá os 25 anos de serviço, ele tinha cursado o IME, Instituto Militar de Engenharia, era engenheiro químico, porque chega a um certo ponto da carreira militar, o oficial cursa o Estado-Maior ou faz um curso técnico. A maioria faz o Estado-Maior. Ele fez um curso técnico, engenheiro químico, aí foi para a vida civil depois. Mas era progressista, embora nunca tenha sido militante. Minha mãe também. Na época, minha mãe até era menos politizada do que ele, mas depois ela se envolveu na luta pela anistia e, enfim, caiu de cabeça na militância política. Mas foi isso, era um garoto normal, que jogava bola, que ia a festas, e eu fazia judô já na época, enfim, essas coisas. Mas eu tive uma infância muito normal de um garoto de classe média, muito saudável, fazia muito esporte, gostava enfim, curtia a vida, ia à praia, essa coisa. E quando é que você entra através da escola, da universidade, quando é que você entra na vida política, vamos dizer assim? Não, na verdade, eu fiz o ensino médio no Colégio de Aplicação da UFRJ, que era um colégio muito politizado. Então. E eu era muito popular, não tanto pelas minhas qualidades no plano da política, mas pelos atributos futebolísticos. E eu me dava com o pessoal do Grêmio,
cheguei a entrar, inclusive, na chapa da diretoria como diretor de esportes, porque era o melhor jogador de futebol do colégio, disparado. Então, depois, quando eu entrei na universidade, e me interessei, enfim, e comecei uma militância no movimento estudantil. E eu não cursei jornalismo, eu cursei engenharia. Cursei em termos, que já era 67, 68 começam as manifestações, e eu estava muito envolvido com o movimento estudantil. Eu fui um mau aluno, em geral. Mas em 68 você já estava militando? militando? Era militante, tinha me ligado à dissidência do PCB, que deu origem ao MR8, e eu já era, na UME, União Metropolitana de Estudantes, que era a entidade mais importante. Esse metropolitano é por conta é uma herança do tempo que o Rio era a capital da República. Então, a OE do Rio se chamava UME, União Metropolitana de Estudantes. E o presidente de 68 era o Vladimir Palmeira, e havia 5 vices. Eu era um dos vices. Não era um dos mais importantes, era um dos 5 lá. O dos vices, o mais experiente politicamente, então, era o Franklin, que era meu amigo de tempo do colégio, no colégio de aplicação. Ele tinha sido, inclusive, presidente do Grêmio, na chapa em que eu entrei como diretor de esportes do Grêmio. E a minha militância política, ela começa a se dar efetivamente na universidade. E aí foi um negócio de cair de cabeça, porque foi em 68, e eu participo, então. E aí eu me ligo muito ao Vladimir, porque como eu era faixa preta de judô, eu organizei a segurança dele e tal, brigar com polícia, essas coisas. E aí começa e sigo, isso acabou marcando minha vida. Você estava no Congresso de Ibiúna, não? Estava. Eu queria que você contasse um pouco esse Congresso de Ibiúna, que é citado por várias pessoas, e eu acho que os jovens ainda não sabem o que é o Congresso de Ibiúna, que é o 30º. Foi uma imprudência, mas nós estávamos muito confiantes. Você querer fazer um congresso com 1.000 delegados, que seja um congresso clandestino, é uma loucura. Evidentemente que ia cair o congresso. Só não cairia se a repressão não quisesse. E ainda mais que os delegados, em sua maioria, eram conhecidos. Eu fui escolhido delegado numa assembleia da minha faculdade. A gente fez a assembleia lá e eu acabei escolhido. Então, a precaução que se tomou em relação a Ibiúna era uma precaução que não chegava a proteger muito, era anunciar publicamente que o Congresso seria feito, enfim, 15, 20 dias depois de quando ele efetivamente se realizou. Mas entre 1.000 delegados, evidentemente, que transpirou quando seria, e a repressão sabia quais eram os delegados, que eles eram eleitos em assembleias. Então era muito tranquilo para ela prender. Mas foi uma prisão tranquila também. É só para explicar que o Congresso de Ibiúna foi o Congresso da UNE, o Congresso da União Nacional dos Estudantes, e aconteceu exatamente 2 meses antes do AI-5. Foi em outubro. Foi em outubro, dia 13 de outubro, né? E o AI-5 foi dia 13 de dezembro, então exatamente 2 meses antes do AI-5. Não Eu estava lá, mas não havia, foi antes do AI-5, como você disse, e não havia condições políticas naquele momento para a ditadura manter preso 1.000 estudantes por estarem fazendo um congresso. Então eles separaram cerca de 9 ou 10 considerados pela repressão os mais importantes politicamente, mais representativos, e separaram esse pessoal. Mas os demais foram recambiados para seus estados e rapidamente, coisa de uma semana, a gente foi solto. Eu estava nessa leva dos menos importantes. Mas você ficou preso quanto tempo? Uma semana. Uma semana no Rio.
No Rio, fomos trazidos para o Rio, ficamos no quartel da PM, ali na Lapa, no Estácio, e até que fomos soltos. A própria ditadura não tinha interesse em nos manter presos, salvo que ela considerava os mais perigosos. Os perigosos. Não era o meu caso. Um monte de estudantes perigosos, é inacreditável. E assim, qual é a avaliação que você faz desse congresso, que obviamente acabou sendo descoberto, era clandestino, mas acabou sendo descoberto pelo governo, e, enfim, caiu, né, o congresso, como a gente falava, com... 2 meses depois veio o AI-5, ou seja, havia vários movimentos nessa época, em 68, para o fim da ditadura, movimentos contra a ditadura militar. E aí, não à toa, talvez, né, o AI-5 acontece para começar os anos mais duros da ditadura. Até que ponto... Como é que você avalia esse momento desses movimentos, como o Congresso de Ibiúna? Quer dizer, a ditadura... estudantes do Brasil todo não foi trivial, né? A ditadura já estava num processo de endurecimento. E nesse processo, até que efetivamente houvesse o AI-5, a gente conseguiu um crescimento do movimento de massas desde o início do ano, que culminou com os 100 mil, depois os 50 mil, passeatas de 100 mil, passeatas de 50 mil, que são passeatas que, a meu juízo, elas duas tiveram mais ou menos o mesmo número de pessoas. Só que uma ganhou o nome de 100 mil, outra ganhou de 50 mil, porque veio depois, enfim. Agora, ela demonstrou algo também que para a gente estava muito patente. A gente meio que bateu no teto, a liderança estudantil. Foi fazendo manifestações crescentes, foi enfrentando a polícia e levando vantagem, na maioria das vezes, desses enfrentamentos, porque nossas armas eram mais eficientes do que as armas da polícia. Nós usávamos contra a polícia aquelas pedras portuguesas do calçamento ao centro da cidade, que era muito eficiente aquilo. Você tem centenas ou até poucos milhares de pessoas jogando aquelas pedras, é uma coisa, enfim, difícil de encarar. E a polícia, ela não estava bem preparada, ela usava camburões, tinha aqueles carros, espinha de peixe, que se chamava, com policiais de um lado e do outro. E tal. Ela tinha pouca mobilidade. E a gente entrava, com frequência, na contramão da Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, de forma que engarrafava o trânsito na nossa frente, e do lado de trás, quando a gente passava entre os carros seguiam, e a polícia tinha dificuldade em chegar a gente. Então, foi um negócio que foi crescendo, a gente enfrentava a polícia, a gente achava que era uma questão de princípio não apanhar passivamente, e a própria ditadura, pelo seu caráter, ela politizava algumas questões, algumas lutas que não eram políticas no primeiro momento. Então, se você pedia mais verbas para a universidade e fazer uma manifestação, vinha a repressão, que ainda não era a repressão do AI-5, ainda não tinha tiro, mas tinha cacetete e bomba de gás. Cacetete tem que chegar perto para usar. Bomba de gás você pode chutar de volta. De forma que a gente... a repressão da polícia não nos afetava muito. Eu nunca fui preso e nunca levei uma pancada de cacetete nas passeatas. Eu ficava no miolo sempre ali e tal, e a polícia não chegava muito. Acontece que o movimento PIC bateu no teto. Não tinha muito como desdobrar mais. Porque depois de 50, 100 mil passeatas, já fazer o quê? A insurreição urbana contra o Estado brasileiro não tinha muito como fazer. E
além disso, a ditadura estava num processo de endurecimento. Ela, no segundo semestre, ela começa a fazer... Teve um tal decreto que expulsava estudantes da universidade. Isso a gente não ligava muito para aquilo, até porque já não frequentava muito aula mesmo, ia na universidade só para fazer política. Mas o decreto 477 da ditadura, que expulsava os estudantes sumariamente, e ele ficava proibido de se rematricular em qualquer entidade de ensino durante, acho que, 5 anos. A gente não ligava para isso. O que acontece é que a gente... primeiro a polícia começa a entrar na universidade, que até então era um território meio sagrado, meio liberado. Então ela entrava para prender alguns líderes. Isso era um problema porque a gente tomava cuidado para não ser preso nas cercanias da universidade, mas quando entrava, em geral, estava protegido. E depois ela começou a atirar em manifestações, com arma de fogo, revólver. Não eram todos que atiravam, mas começou a usar revólver com mais desembaraço. Isso complicou a vida, porque houve uma retração natural de muitas pessoas, o que é claro, ninguém estava se dispondo a ir para a rua levar tiro, e nos forçou a mudar um pouco a forma das manifestações. Em vez de a gente fazer manifestação ampla, chamando... O jornal dava ampla cobertura, anunciava, a gente dava entrevistas dizendo que ia ter manifestação, quinta-feira, às tantas horas e tal. Então, com a repressão e os tiros, a gente começou a organizar manifestações com grupos previamente selecionados. Isso diminuiu muito o alcance de massa. Quer dizer, eram pessoas de confiança, etc. E tinham que ser manifestações rápidas para evitar tiro. Então, quando houve Biúna e quando houve o próprio AI-5, nossas manifestações já estavam em descenso. Não foi o AI-5, claro, ele coroou uma situação. Mas o segundo semestre já foi marcado por um descenso do movimento estudantil, entende? Por conta desses fatores. Ele bateu no teto, não tinha muito como desdobrar, não tinha saída ali, entende? E a repressão aumentou em relação aos líderes, a repressão às manifestações muda de qualidade, começa a haver gente ferida por tiro de revólver. Então, isso complicou muito a situação. De forma que, quando veio o AI-5, diferentemente do que algumas pessoas acham, não foi o AI-5 que cortou as manifestações. Claro, ele complicou mais a vida, mas antes dele já havia um descenso do movimento estudantil. O AI-5 traz uma censura total, né? Uma censura... E depois do AI-5 passou a ter inclusive censura. na área cultural, né? Censura na imprensa, Isso. Censura na área cultural, bastante forte. Mas não havia censura, quer dizer, claro que os jornais passaram a não noticiar muito o movimento estudantil, até porque, aí jornalisticamente falando, uma coisa é uma passeata envolvendo dezenas de milhares de pessoas. Outra coisa são manifestações pequenas e rápidas. A imprensa não tinha muito porque tem interesse jornalístico em cobrir aquilo. Então, mas eu não falo não só a cobertura das manifestações, que seria manifestações contra uma ditadura militar, mas quase como acaba essas manifestações na imprensa e talvez uma nova forma de manchetar, de publicar a própria ditadura, né? com questões isso foi depois do AI-5. Depois do AI-5, o AI-5 não havia censura. Não, estou falando depois do AI-5, a partir de 69... O que a gente fazia, jornalisticamente falando, o que a gente fazia não merecia mesmo ter muita manchete. Caiu muito a expressão do movimento, a quantidade de gente envolvida, etc. Então, o fato é que, mesmo sem censura, o espaço ficou menor. E a gente tinha que se cuidar mais. Então, aquela coisa de um dirigente estudantil marcar uma entrevista, chamar a imprensa, vou dar uma entrevista, a imprensa... Isso acabou, porque o quadro mudou. Eles começaram a querer prender mesmo. Então.
Não só aprender, como Segunda, colocar a população contra, né? Fazer a caça aos comunistas, né? Quer dizer, uma coisa meio de ainda merece não morrer. tanto, viu? Ainda, eu acho que a avaliação que eu tenho é que a gente, nesse período, em 68, contava ainda com um apoio razoável da população. Certos acontecimentos até atrapalhava a vida das pessoas, muitas vezes. Enfim, ficar no engarrafamento é chato e tal, mas não foi tão relevante assim, não. O problema é que o movimento estava em descenso mesmo. Isso acontece. O movimento de massa tem isso. Ele tem momentos de ascenso, momentos de descenso. E aí, com o AI-5, aí muda. O AI-5, inclusive, ele além de conter maldades todas que outros atos tradicionais trouxeram, censura, que era sempre por um período determinado, é, 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 cassação de mandatos, fechamento do Congresso. Agora, todos os atos tradicionais anteriores eram períodos curtos, 60 dias, 30 dias. Então. O AI-5 não, ele não tinha um prazo definido, não tinha dia para acabar. Então, a situação foi outra. E a censura ficou permanente, a cassação de mandatos, etc. E, tal. E aconteceu uma coisa com o AI-5 que foi decisiva na repressão não tanto contra o movimento estudantil, a repressão em geral, foi o fim do habeas corpus para acusados de delitos políticos. Quer dizer, habeas corpus, como se sabe, é um instrumento jurídico. Se você é preso ilegalmente, teu advogado, não, até qualquer pessoa que não seja advogado, pode impetrar um habeas corpus, com expressão latina seria corpo livre. Se a prisão é ilegal, a justiça determina imediatamente a saída, a soltura da pessoa. O AI-5 proibia a concessão de habeas corpus para presos e acusados de delitos políticos. Isso significou menos para uma, em relação ao movimento, mas depois, na resistência armada, significou que os presos ficavam à disposição da repressão, dos organismos de repressão, incomunicáveis e pelo tempo que esses organismos quisessem. Então, você ia preso. O que significou isso? Sinal verde para tortura. Você não pode torturar alguém e ter que mostrá-lo 24 horas depois ao advogado, à família, ou quem quer que seja. Não dá. Então, com o AI-5, você não tinha. A repressão não tinha obrigação, não era forçada a soltar as pessoas, a que eles falassem com o advogado, etc, etc, etc. Então, acontecia o que acontecia. Quando eu fui preso, aí já em 70, em abril de 70, a principal sala de torturas do DOI-CODE do Rio, o DOI-CODE era o Departamento de Operações Internas, Centro Operacional de Defesa Interna, era um organismo que centralizava, do Exército, mas que centralizava a repressão política. Tinha 2 cartazes na principal sala de torturas do Exército. Um deles dizia assim: aqui é o lugar que o filho chora e a mãe não vê. E um segundo cartaz é: advogado aqui só entra preso. E então o cara entrava lá, já sabia o que o esperava. E depois, os chamados delitos políticos eram julgados por tribunais militares, que eram umas farsas. Eu, por exemplo, eu fui preso, eu fiquei meio desaparecido. Você entrou na clandestinidade nessa época, é Eu isso? estava na resistência armada, participando de ações armadas e tal. E quando eu fui preso, eu era o responsável pelo setor armado do MR8. Tinha participado de muitos assaltos a bancos, do sequestro do embaixador americano, dessas coisas todas. Então, quando fui preso, eu sabia o que me esperava. E eu fiquei desaparecido quase 20 dias. A prisão só foi legalizada 19, 17 dias depois de eu ser preso. E ainda sem contato com família, com advogado, e a prisão não estava legalizada. Eu estava na mão lá do DOI-CODE. Quando, em certo momento, me tiraram da solitária em que eu estava lá, me levaram para a auditoria militar, que é a primeira instância da justiça militar,
era pelo julgamento do sequestro do embaixador americano. E aí eu fiz um discurso político ali, que me abriram espaço para isso. E denunciei as torturas e disse que tinha máquinas de tortura. Inclusive de queimadura nos órgãos genitais, porque os choques elétricos eram muito prolongados, com os fios amarrados no corpo, e muito longos. Então queimavam a pele, tá? O pênis todo queimado. Eu denunciei isso lá. Aí meu advogado, com quem eu não tinha podido falar até esse momento, ele então pediu um exame de corpo de delito, que é o direito do preso, que diz que sofreu maus tratos e tal. E o promotor disse, de jeito nenhum, porque eu tinha brigado no momento da minha prisão. De fato, eu briguei. Eu levei muitas coronhadas, acabei levando 17 pontos na cabeça. Também dei umas porradas nos caras. Eu sabia que não iam me levar exatamente para uma colônia de férias. Então eu estava reagindo como podia. Mas o promotor disse que essas marcas podiam ter sido da briga. E, embora queimadura no pau não é por briga. É difícil. E aí a auditoria voltou lá e negaram direito o exame do corpo de delito. Eu tinha denunciado também que eu continuava incomunicável no DOI-CODE e sofreria represálias por causa daquelas denúncias. E aí o advogado pediu quebra da incomunicabilidade, poder receber visita, poder falar com... E aí de novo votaram que não quebrariam a comunicabilidade, porque eu era um dos cabeças da subversão armada e passaria informações, enfim, instruções, etc. Então fiquei lá, enfim, até que cheguei, certamente eu tive visita, depois passei a não ter mais, voltei para o DOI-CODE. Para o DOI-CODE eu não tinha visita. Fiquei lá até que eu saí, 2 meses depois da prisão, eu saí trocado pelo embaixador alemão, tinha sido sequestrado pela guerrilha. E aí foram libertados 40 presos e eu estava entre eles, então saí. Fui levado para a Argélia. Aí foi o avião para a Argélia. Depois você passou, ficou no exílio. Você chegou a voltar clandestino para o Brasil? Não. Não, cheguei a quase voltar. A volta foi interrompida por prisões e mortes aqui dentro, e eu estava já com documentos falsos no Chile, documentos com os quais eu voltaria, aí não pude voltar, e houve o golpe do Pinochet, o golpe militar no Chile. E então, aí é todo um conjunto de peripécias, mas que acabei ficando 10 anos fora. Vamos voltar um pouquinho. Queria que você contasse, porque é a história que as pessoas, hoje em dia, os jovens não têm a menor ideia. Né? A gente tem uma fantasia ou alguma coisa sobre o que foi não só a luta armada, como esses sequestros dos embaixadores. O próprio embaixador americano é o único que tem filme, livro, né, contado pelo Gabeira, e que virou uma grande história. Né? Mas conta os bastidores políticos dessa estratégia. Foi uma estratégia para poder, inclusive, salvar alguns dos companheiros que estavam sob tortura. Né? Nós estávamos muito preocupados em libertar o Vladimir, que depois de Ibiúna, ele estava nos 10 lá que foram separados, foram sendo soltos. E acabou que uns poucos, 2 ou 3, iam ser soltos, o habeas corpus sairia para eles, mas veio o AI-5, aí não, eles ficaram presos. E a gente então vendo como poderia libertá-lo, etc. Quando eu estava conversando com o Franklin Martins, aqui em Botafogo,
na Rua Marques, quando passa o carro do embaixador americano, sem segurança. E a gente, então, pô, pode ser que eles já estavam fazendo ações armadas, banco, carro forte, etc. Surgiu a ideia entre nós de sequestrar o embaixador e trocar pelo Vladimir. Apenas pelo Vladimir, a princípio. Mas em seguida a gente viu que tinha uma moeda muito forte. Não precisava ser só o Vladimir. Aí ampliamos a lista para 15, trocamos por 15 presos. Enfim. Que foi modesta também. Hã? Que foi uma lista modesta. Foi, se a gente pedisse mais, eles dariam. Mas aí foi isso, quer dizer, foi uma ação relativamente simples, porque ele não tinha segurança, só que a ação se complica porque a casa passou a ser, que estava o embaixador, passou a ser vigiada. Até hoje não há certeza de que se eles tinham segurança de que lá estava um embaixador. É possível que várias casas estivessem sendo vigiadas. Aquela, inclusive, eu soube depois, quando estava preso no DOI-CODE, um oficial do Exército. Não, nós já estávamos vigiando aquela casa por denúncia de um almirante que era vizinho e tal. Então, o fato é que nós estávamos com o embaixador lá e vimos que a casa estava vigiada. Inclusive, uma tentativa de 2 militares, apaisando. Pode entrar, dar um telefonema, fulano. Não tem fulano aqui não. Então. E os caras saíram falando no rádio. Na época não tinha celular. Saíram falando no rádio do carro, que era uma coisa pouco comum. Nós vimos que, efetivamente, a casa estava... Começou a ver pessoas vigiando, mas naquela altura a ditadura já tinha topado efetuar a troca, já tinha divulgado também o manifesto que foi feito pelos sequestradores enfim, tinha se comprometido a aceitar nossas condições. De forma que a bola estava conosco, nós tínhamos que soltar o embaixador. E aí eu costumo comparar essa situação... Essa é a parte talvez mais difícil, né? Porque sequestrar... Foi a mais difícil, foi a mais difícil. Eu costumo comparar essa situação a de alguém que segura um tigre pelo rabo, que na hora que vai soltar, o tigre vai atacá-lo. Então a gente cortou contatos, que eu achei que podia estar sendo seguido com esta organização, dispensou algumas pessoas que não tinham traquejo de luta armada e tal, e nos preparamos para uma libertação complicada, que foi complicada. Eles saíram atrás e tal, mas não tomaram a iniciativa de nos atacar, porque nós estávamos com o embaixador. Antes, inclusive, da saída, da entrega, eu saio da casa em que estava o embaixador e vou caminhando. Barão de Petrópolis é uma rua que sobe, em Santa Teresa vai dar num túnel. Eles tinham uma Rural Willys do CENIMAR, órgão de informações da Marinha, com uns 4 caras, mais ou menos, né? Aí eu fui sozinho para ver quantos eram, enfim, que tipo de armamento tinham e tal, sabendo que eu não seria preso ali porque o embaixador estava conosco na casa. Voltei. Agora, isso me levou, quando eles fizeram um retrato falado, foram muitos deles, 4, 5, e me viram assim, distância de 4, 5 metros. Então, o retrato falado saiu a minha cara. Em geral, o retrato falado não serve muito para identificar, mas você viu. Mas então, o desenhista foi bom. Oi? O desenhista foi bom. Não, então era muita gente opinando, não é assim, assado, aí fica mais fácil fazer o retrato falado. Bom, o fato é que a gente entrega o embaixador numa operação que parecia filme policial americano, perseguição de carro, subindo calçada, essa coisa. Então, e até que conseguimos despistá-los e nós saímos também em direção ao Maracanã. E tinha muito trânsito, então isso ajudava a criar confusão. E, no final de tudo, nos encontramos para festejar e brindar com uma cerveja o
o sucesso da operação. Mas, a partir daí, muitos de nós fomos identificados, porque eles estavam vigiando a casa e tinham fotografias da gente entrando e saindo na casa. E como muitos de nós éramos dirigentes do movimento estudantil, já tínhamos ficha, eles identificaram... Tinham sido presos anteriormente, né, da PNB-1, em alguns casos. Né? Então, isso aconteceu. E quanto tempo depois você foi preso? Depois da libertação do embaixador? Olha, a gente libertou o embaixador em setembro. Ele foi sequestrado dia 4 de setembro de foi 1969. Depois, mais ou menos. Né? E eu fui preso 21 de abril de 70. Eu fiquei preso. E aí é aquilo, quer dizer. Agora, eu, quando fui preso, eu sabia que havia um outro sequestro, no qual eu saí. Então, o embaixador alemão já estava sequestrado nessa época? Não. Eu sabia que seria sequestrado. Que seria sequestrado. Entendi. Na rigor, nós da MEU estávamos preparando o sequestro alemão, mas a VPR estava preparando ao mesmo tempo. Acabou que ela fez o sequestro, mas eu fui contatado na prisão e eu ajudei a fazer a lista. Mandei para fora o pessoal do MR8 que saía, então eu mandei uma relação de nome lá para fora, então fui parcialmente aproveitada pela VPR. Entendi. Quer dizer que assim, absolutamente, como se diz em espanhol, al azar, ao acaso, o embaixador americano passou e falou: olha lá, está sem. Olha, e aconteceu outra coisa, que é o seguinte: nós tínhamos feito o levantamento com rigor e tal, né? E sabíamos que ele ia sair, ele saía de manhã, voltava e depois saía de tarde, principalmente para almoçar em casa, era o mais provável. No dia que a gente resolveu fazer a operação, estava um pessoal de São Paulo, da ILN, que veio para o Rio também, 4 integrantes, vendo fazer junto conosco. Ele não saiu de manhã aquele dia, por alguma razão. E, além disso, veio um carro muito parecido com o dele, preto, de carro diplomático e tal. E o olheiro que estava na esquina fez sinal, a gente já ia capturar. Mas era o embaixador de Portugal, cuja casa era ali perto. Era bem perto. Ainda é. Quase foi sequestrado no lugar do americano. Eu não sei o que a gente faria com o português ali, mas ele quase foi sequestrado. Não, acredito que não teria o mesmo efeito. A gente não. Vamos ter certeza de que os Estados Unidos apoiaram a ditadura militar no Brasil. Então, o embaixador era um cara de carreira, não era um Ferrabras da política americana, né? De boa praça. Ele falava bem português, tinha servido em Portugal, falava com sotaque português. Né? E a gente conversou muito com ele. E chegou a gravar, sem que ele soubesse, algumas dessas conversas, em que ele criticava a ditadura militar, dizia que achava um absurdo a tortura, um absurdo isso, um absurdo aquilo, etc. E ficou nosso camarada. Assim. Aí, às vezes nos perguntam, e se a ditadura não aceitasse, vocês matariam o embaixador? Olha, quando você faz uma ameaça, você tem que cumprir, mas a gente tinha certeza que, pelo grau de subserviência dos militares brasileiros aos Estados Unidos, que ela aceitaria, a ditadura aceitaria. Então, essa coisa não entrava muito na... E, efetivamente, o cara ficou nosso camarada nesses poucos dias que ficou lá com a gente. Quando saiu, deu declarações altamente elogiosas a nós, dizendo que éramos jovens, patriotas, queríamos o melhor para o nosso país, embora ele discordasse dos métodos. Que era o que faltava, ele defender a luta armada. E ele se recusou a nos identificar por fotos, dizendo que nós só falávamos com ele encapuçados. Que não era verdade. Não era verdade. Não era verdade. Ele falava de cara limpa. E ele se recusou, disse que não era papel, não podia identificar, nem disse que não era... Certamente ele considerou que não era papel dele
nos identificar. Mas ele disse que a gente usou capuz, e não era verdade isso. Cid, eu vou trazer aqui a nossa companheira Tuta Magaldi, do Geração 68, Oi. que está entrando aqui também que tem feito, eu tenho conversado nessa série com os companheiros entrevistados. Então, Tuta, bem-vinda à nossa conversa com o Cid Benjamin. Já estamos tratando da. Oi, do sequestro. Cid estava contando os bastidores do sequestro do embaixador, e em 69, né? E logo depois ele foi preso, quer dizer, e saiu para o exílio. Na realidade, ele saiu para o exílio trocado por outro embaixador. Né? Você foi no alemão? O alemão. Como? Você saiu com o alemão? Saí no alemão, em junho de 70. E eu tinha sido preso em abril de 70. Eu fiquei muito pouco tempo. Eu tenho 2 grandes amigos que saíram em 70 também. O Edmauro e a Dulce. Uhum. Agora, pergunte. A palavra é com você. Eu estou entrando assim, um pouco no meio da história, mas eu queria te perguntar uma coisa. Quando é que você resolveu virar a chave e entrar para a clandestinidade? Olha, em 68, eu era dirigente estudantil, eu já vivia não era clandestinidade, eu já não morava com meus pais, que podia ser preso lá, mas encontrava com eles regularmente. Depois, em 69, quando eu já começo a fazer ações armadas, mas não estava identificado como participante da guerrilha, eu de vez em quando encontrava com eles também, a gente jantava, etc. Eles imaginavam que eu tivesse metido em alguma coisa, mas não perguntavam para eu não ter que contar uma mentira. Depois do sequestro, não, aí ficou complicado, porque eu passei a ser muito procurado e passei a ter... Eles fizeram aqueles cartazes, como tinha no Velho Oeste, procuras, terrorista e tal. E a partir depois do sequestro do embaixador americano, a gente reorganizou o setor armado do MR8 e eu fiquei encarregado de montar todo um setor armado novo. Então, aí eu fiquei muito... Quando eu fui preso, eu era muito... O pessoal dizia que eu era a bola da vez. No jogo da sinuca, a bola da vez é aquela que deve ser encaçapada, né? Porque eu não só tinha na direção, era o responsável pelo setor armado, o que para os caras significa que é mais periculosidade, não é bobagem isso, mas para eles a questão de ações armadas era muito... E eles também tinham, na contabilidade deles, eu fui saber que quando eu estava preso já no DOI-CODE, pela contabilidade deles, eu não sei se isso é rigoroso ou não, mas disseram que no Rio de Janeiro é a pessoa com mais ações armadas. Ataque a sentinela de quartel, a carro forte, a banco e o sequestro. Então, quando eu fui preso, eu era meio a bola da vez. E fiquei 2 meses esperando que o sequestro fosse feito do alemão. Abre o microfone, Tuta. Você sabia que havia outra chance de ter esse outro sequestro? Sabia. Eu sabia que o MR8 ia fazer um sequestro. Estava preparando o próprio alemão. Mas a VPR, ela acabou fazendo o sequestro antes. E eu contava que sairia no sequestro. Se não saísse, aí ficaria muito tempo. Eu imaginava que se não houvesse um sequestro que me libertasse, eu ficaria pelo menos uns 10 anos preso.
teria condenado a mais do que isso, mas eu imaginava que em 10 anos haveria uma anistia. Foi mais ou menos o que aconteceu. No final de 79 houve a anistia. Eu cheguei a conversar com o oficiário do OICOD, dizendo, não, vou passar 10 anos aqui, mas depois estou jovem ainda, então... Eles falaram, 10 anos não. Eu digo, não. Até lá a situação muda e tal. Não vai mudar, não. Mas você chegou a temer pela sua vida, porque nessas alturas você já sabia sim, que muitos tinham morrido, né? Por pela tortura. vida, sim. Mas depois que me levaram na auditoria militar, minha prisão ficou legalizada. Aí eu poderia morrer num acidente de trabalho, como eles dizem. Agora, me disse um major, que era do DOI-CODE, e estava no avião que foi conosco para a Argélia, esse major disse que o acordo do governo com os órgãos de repressão para que aceitassem soltar os 40 presos em troca do embaixador alemão era eles não fazerem mais presos importantes. Como eles diziam, não vamos mais criar cobra, foi a expressão que o cara usou. Perguntou, você vai voltar? Eu disse, vou voltar. Pois é, então só para você saber, se for preso, vai ser morto. Eu disse, eu imaginava. Conversa por isso mesmo. Agora, durante o período inicial, que eu estava sendo torturado, poderia morrer num acidente. Aliás, eu acho que eu fui salvo da morte porque o mesmo cara que, segundo o médico Amilcar Lobo, matou o Rubens Paiva com pancadas de cacetete de madeira nas costas, esse mesmo cara também me algemou no pé do pau de arara e pediu cacetete de madeira, que causa hemorragia interna, muitas pancadas, madeira muito dura. Então. E foram dar para ele, mas chegou um outro e disse, não pode não, ele vai matar, não sei o quê. E não havia a decisão de me matar. Eu poderia morrer, mas não... Aí o cara pediu vassouras e quebrou uns 10 vassouras nas minhas costas. Mas a vassoura, a madeira é mais branda. Não. E aí... Como é que você avalia hoje? Porque todo o movimento, toda a militância dos 21 anos de ditadura culminaram numa anistia ampla, geral e irrestrita, que, de uma certa maneira, estamos pagando hoje esse ampla, geral e irrestrita, porque houve muita injustiça. Quer dizer, não foi feita uma justiça de transição o suficiente para que o país pudesse voltar a respirar uma liberdade plena. Isso já estou eu avaliando, mas acho que é de um senso comum. Mas como é que você avalia, né, dentro essa... Olha, a anistia... Bom, primeiro é o seguinte, como é que eu me insiro nessa história? Eu acho que a luta armada naquelas condições foi um erro. E eu não tenho medo de dizer isso, nem acho que seja um desrespeito para quem morreu, em relação a quem morreu. Mas desrespeito deve ser contar mentiras. Foi um erro e eu me penitencio não me penitencio de ter lutado, mas aquelas formas de luta naquele momento não eram as mais produtivas. Então, por quê? Por quê? Porque não tinha chance de vitória. O grau de consciência, de organização e disposição de luta do povo brasileiro não permitia um engajamento naquele processo de luta armada. Veja, eu não estou falando da legitimidade ou não da luta armada. Ela foi legítima. Isso, você se rebelar, inclusive com armas, contra um regime de opressão, é legítimo. Mas eu falo do ponto de vista da eficiência política, da eficácia daquilo. Então foi um erro. Por outro lado, eu me orgulho de ter feito parte dessa geração. Uma geração que jogou de cabeça para mudar o Brasil e o mundo, e pagou
caro, alguns pagaram com a vida, outros pagaram com prisões longas. Eu paguei por exílio, 10 anos, prisão, tortura, exílio, mas, enfim, cada um de uma forma. A gente pagou de forma diferente. Mas eu tenho o maior orgulho de ter participado dessa geração. E é uma experiência política que me moldou como pessoa e moldou politicamente também. Eu não sou quem seria se eu não tivesse sido militante político. Então, eu escrevi um livro de memórias, cujo título e que conta essa história toda e tal, né? Mas é subjetivo. O título do livro é Graças à Vida. Enfim, eu não me arrependo da vida que tive. Entende? Uma vida. Claro que eu fosse voltar no tempo, faria algumas coisas de forma diferente, evidente. Qualquer um de nós tem isso. No caso, a luta armada foi um erro. Eu me integrei, fui dirigente da luta armada. Agora, a opção geral de vida, eu não me arrependo em nada dela. Aliás, antes de terminar a entrevista, eu queria fazer um comercial aqui. Quando estiver chegando, porque eu estou lançando um outro livro agora. Olá. Eu queria mostrar ele aqui para fazer um comercial. Depois a gente dá a capa do livro. Tá aqui. Mostra a capa do livro. Então, você já lançou? Não, está pronto o livro. Ele vai ter Fragmentos de um Brasil Contemporâneo. O nome, tá? E ele está pronto. Vai ter o lançamento numa livraria, que ainda não está marcado o lançamento. Mas ontem, por exemplo, eu fiz uma espécie de um pré-lançamento num bar que eu frequento, em samba, o Bip Bip, lá em Copacabana. O pessoal que é do Rio, muita gente conhece. E no domingo agora eu vou estar no Chorinho, da Praça São Salvador. Tem um grupo chamado Arruma Meu Coreto. Todo domingo, quando não chove, e tem chovido muito, faz de 11 até 2 da tarde, tem música, né? E eu frequento lá, então vou levar também. Pode dar uma banquinha e vender para quem quiser e tal. Mas então é isso. Mas você vai distribuir em livraria? Vai, claro. Vai. O lançamento deve ser já numa livraria. A Tuta está em São Paulo, Cid. Não, em São Paulo vai haver também. Vai haver lançamento em São Paulo, em livraria. Mas não está marcado. Lula, Tuta, você quer fazer mais uma última pergunta? Umas 300 eu queria fazer. Tenta resumir em umas 2, pelo menos, para a gente poder encerrar. Vou fazer uma pergunta que sempre me entusiasma fazer, que é: você acha que o movimento estudantil teve uma importância fundamental na resistência à ditadura? Claro, teve sim. E mais não só, como um setor social que resistiu, que lutou, que denunciou a ditadura, como inclusive para formar quadros. O que forma quadro, o que forma militante é movimento de massa. Quando ele forma militante em grupo de estudo, isso é muito limitado. Então, se você pegar... Bom, vocês estão com camiseta de geração 68. Tem uma fornada de militantes que foi formada, essa fornada foi formada na jornada de 68. Então, é algo muito importante, sim. Eu acho, assim, mais provocando, você acha que muda o movimento estudantil como um todo? Por que muda? A universidade foi um campo, sempre foi um campo do pensamento, né? Mas esse período... Ele está mais conservador hoje? Você pergunta? Está? Não, mas o movimento de massas é assim. Ele tem altos e baixos, tem ascensos e descensos. Então não dá para... Você vai perguntar, bom, e o movimento operário? É verdade que as fábricas estão meio que acabando, mas o movimento operário teve, no fim dos anos 70, teve um ascenso enorme no Brasil. Hoje você não vê falar mais, ou fala-se muito pouco, o movimento sindical em geral e o operário em particular. Então, a vida é assim. O movimento de massas tem altos e baixos, tem ascensos e descensos. É isso. A pena é que o tempo histórico ele é muito maior que o tempo individual, né?
Mas Então, é da vou vida dizer também. que a gente talvez não vá ver. Bom, graças à vida, estamos aqui. Agradeço muitíssimo, Isso. Cid Benjamin. Estamos aqui com Agradeço o 1 hora de convite, à programa. disposição de vocês. É sempre bom ouvir o testemunho de pessoas como você, assim, e de conhecer a história, para a gente poder tentar não repetir e perceber que a ditadura nunca mais. Isso. Obrigada, Beijo tchau. para vocês. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.